Ajeitar a câmera desse celular. Sim, gente, muitos comentários lindos. Eu espero muito ter ajudado, né? Porque justamente esse canal foi feito com o intuito de ajudar as pessoas a passar por situações e a passar por crise, coisas que eu também passei. Então o intuito dele foi justamente para isso. Deus colocou no meu coração: fale aquilo que você já aprendeu. Então fala para as pessoas, dê o passo a passo, fale para as pessoas me buscarem, porque gente, a gente só consegue vencer as coisas, tudo na vida, se a gente tiver Deus. Se a gente não tiver Deus, a gente não consegue nada. Tudo o que eu for falar, a base de tudo, todo o vídeo que eu for trazer aqui, que eu vou falar pra vocês, a cereja do bolo é Deus. Se você não tem Deus, fica muito difícil você passar por isso, porque o mundo te ensina a ser liberal. Deus não quer que você seja assim, porque isso vai prejudicar a sua consciência, vai prejudicar a sua mente. Então, liberdade é saber que você pode fazer aquilo, mas você não faz porque você não quer. Isso é libertador. E você não faz porque você não quer, porque você não vai ficar com sua consciência pesada. E o termo ficar consciência pesada é pelas consequências, não é castigo de Deus. É justamente pelas consequências dos atos que a gente faz. Devido às consequências que fazemos, ficamos com a consciência pesada. Precisei vir pra cá porque meu esposo foi lá pra dentro. Se vocês escutarem algum barulho, releve, gente, porque aqui tá tendo zoada pra cá, tá tendo zoada por todo canto. Como eu tava falando, a ansiedade hoje é uma das coisas que mais afeta o ser humano hoje em dia. Se a gente não tiver a nossa consciência blindada no Senhor, a gente não consegue passar por isso. Por que que eu falo e por que que eu coloco sempre Deus na frente? Porque Ele é o Criador de todas as coisas e sabe o que passa na nossa consciência, nos nossos pensamentos. E por Ele ser o nosso Criador, Ele nos conhece. Então, se nós não buscarmos a Deus, se nós não tivermos essa conexão com o Senhor, fica difícil da gente passar as coisas, né? Igualmente, eu vou puxar uma pregação bem antiga. É igualmente se você pegar um peixinho que foi criado na água e colocar ele na terra e falar: tu vai viver aqui na terra. Ele não vai conseguir viver, porque a origem dele é a água. Então é a mesma coisa, a nossa origem é Deus. Então sem Deus a gente não consegue viver. E às vezes até consegue, mas logo somos apagados, porque ficamos vulneráveis às coisas maléficas, às coisas ruins que existem no nosso planeta e no mundo espiritual, que é abaixo da atmosfera, né? Aqui onde a gente vive e abaixo da atmosfera, que paira o mundo espiritual. A ansiedade, como eu falei, ela é gerada do medo, gerada do trauma de alguma coisa. Então você precisa ser aberto com Deus. Eu vou puxar a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. Você tem que se abrir com Deus. Se você não for uma pessoa, se você for antissocial, se você for uma pessoa introvertida, tem como você passar por isso. Se você, não, eu não confio em certas pessoas, porque eu já confiei demais, eu quebrei muito a minha cara. Igual aconteceu comigo. Você simplesmente conta tudo pra Deus. A cereja do bolo é Jesus Cristo. Você vai lá, conta o seu medo, a origem, tudo. Sabe por quê que devemos tomar muito cuidado com esses sentimentos chamado medo? Porque a gente nasce com 2 sentimentos. Se só, nós nascemos com 2 medos já de fábrica, que é o medo de cair e o medo de barulhos altos. Eu tenho intensamente e o outro eu já consegui dominar. Tem como tirar isso da vida? Não tem, porque isso já é de nascença, né? Então, assim, eu não gosto muito de barulhos altos, gente, eu fico agoniada.
Mas a questão do medo, o medo em si, medo em geral, em todas as suas características, nós temos que tomar muito cuidado com esses sentimentos, porque é através desses sentimentos que muitas forças ocultas agem na vida das pessoas, e por isso as pessoas estão doentes mentalmente hoje em dia, porque não sabem dominar os seus sentimentos e acabam se levando, se entregando. Por isso que devemos ser francos e falar com Deus a respeito, contar a raiz do problema para que Deus venha agir. Uma vez eu estive passando por uma provação muito grande, eu fui testada, e um dos sentimentos que foi justamente tive que dominar, Deus me ensinou a dominar, foi o medo. E através dele o inimigo estava agindo na minha vida. E aí eu falei para Deus, eu abri uma campanha de 30 dias. Depois eu trago aqui o testemunho e conto para vocês. E só sei que no terceiro dia de campanha, Jesus aí falou comigo. Falou: filha, não tema. Não temas, porque tudo que você está passando é mentira, não são verdades, é tudo mentira. E quando vier, porque assim, gente, provação vai e volta. É assim, as tentações, ela vai e volta. Tipo assim, tá, Wanda, mas por que que Deus te provou de alguma coisa? Deus não tava querendo me provar, não era pra ele mesmo. Deus tava me provando pro próprio inimigo e pra mim mesma, pra mim adquirir força mental. Acho que também pelos que eu ia passar, o que eu passei tem 1 ano atrás. E essa provação eu passei já tem mais ou menos 4 anos. E foi com a minha filha, gente. E aí eu ficava com muito medo. E Deus falou assim pra mim: e quando vier, não temas, porque ele está se alimentando do teu medo. Ou seja, nós não devemos ter medo das forças ocultas. Nós temos que orar e repreender. Pelo contrário, é o inimigo que tem que ter medo da gente. Então, a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, é tudo gerado desse sentimento. Devemos saber controlar. E como que nós fazemos isso? Entregando nas mãos do Criador, que é o nosso Deus, que fez todas as coisas, né? E conhece o nosso corpo, cada parte da nossa mente. Então, por isso que devemos entregar nas mãos do Senhor, para que venhamos se libertos disso. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, mas na hora que eu começo a gravar, o carro inventa de passar. Hoje, quarta-feira, perecíveis com preços mais baixos. Quarta Maluca É triste. E é isso, gente. Eu vim aqui pra lavanderia, né? Terminar aqui o vídeo com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham entendido. Coloca nos comentários quais são as dúvidas e quais os assuntos que vocês querem que eu traga aqui, tá? Pro canal. E eu falei a respeito da ansiedade, né? Que é um sentimento gerado do medo, de trauma, de alguma coisa. O porquê que devemos contar tudo pra Deus? Porque Ele é quem nos fez, Ele é quem sabe do que nós passamos. E Ele é o Criador de todas as coisas. Se a gente se sente bem, a gente falando, se desabafando com alguém, né? Humanamente falando, a gente se sente bem, imagina com Deus. Por que as pessoas não fazem isso? É claro, eu não tô minimizando e nem como é que se diz, Deus? Rejeitando, não sei, desqualificando o trabalho de psicólogo. Claro que devemos, por exemplo, também conversar, ir no psicólogo e tudo mais, mas eu sei que tem pessoas que não têm condição, porque um psicólogo, gente, não é barato. Então você tem Deus, gente, você tem Deus, fale com Jesus Cristo. Jesus Cristo está ali, de braços abertos, querendo te ouvir. Ele quer que você fala, porque Ele te deu o dom da palavra, sabe? Então Ele vai resolver. Quando você pensar que não, tá, Wanda, mas como que Deus vai resolver se eu falar pra Ele? Ele vai agir. Ele vai agir. Quando você pensar que não, você vai estar liberto. Foi assim que aconteceu comigo, sabe? A questão da síndrome do pânico e muitas coisas, gente, muitas coisas que eu já sofri mais psicologicamente. Eu sofri e passei
Por quê? Porque eu me abri com Jesus. Eu me abri, eu falei tudo para ele. E ele simplesmente pegou as minhas dores e transformou em amadurecimento. Porque você tendo amadurecimento, você vai saber melhor tomar decisões sobre tudo na sua vida. Então, fale com Deus. Fale com Deus, gente, vocês não têm noção do quanto isso é poderoso na vida de um ser humano. A gente ter essa intimidade com o Espírito Santo. E isso é a intimidade com Deus. Isso é ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é eu estar toda semana jejuando, não é eu estar todo o tempo de joelho no chão. Intimidade com Deus é eu falar com Deus a todo instante. Sabe? Meu Deus, será que isso? Será se aquilo? Sabe? Todo instante você está falando com Deus. E você ter uma vida, porque você se submetendo ao Senhor, você vai ter uma vida reta. Você vai ser exemplo. Você vai incomodar muita gente, mas isso não é mal. Isso não é mal. Não é pra pessoa ficar mal por causa que você vai incomodar. Porque tem gente de todo tipo no mundo. É claro que um servo de Deus vai incomodar certo tipo de pessoas que não tem Deus, mas isso não significa que você vai odiar essas pessoas, que você vai... Ah, não tô nem aí. Não, você tem que orar e demonstrar que você tem Deus na sua vida. E geralmente as pessoas se incomodam até com o sorriso da gente, às vezes. Mas enfim, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E bota em prática, gente. Bota em prática, porque Deus, Ele é o nosso Criador. Ele quer que você fale tudo com Ele. Tudo. Se abre para Deus. Fale com Deus, tá? E é isso. Um beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.